Com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Na pauta de hoje, Mário Flávio fala sobre o bolsonarismo em Pernambuco e as dificuldades para a composição de uma chapa majoritária do Partido Liberal aqui no estado. Bom dia, Mário. Que enfrenta muitas dificuldades aí no que diz respeito à situação dele, né? Primeiro, inelegível, né? Não vai poder disputar a eleição no ano que vem. Segundo, enfrentando esse processo aí, né, movido pelo STF na questão de uma suposta tentativa de golpe, ao qual ele é réu e já responde, né? E terá muita dificuldade aí para não ser condenado, com medidas restritivas, e terá muito trabalho aqui em Pernambuco para ter um palanque unificado. A entrevista ontem, né, do pré-candidato ao Senado, ex-ministro e de confiança de Bolsonaro, Gilson Machado Neto, aqui dentro do Manhã Cidade, deixou claro que a gente tem aqui uma direita totalmente dividida aqui no estado de Pernambuco. Então, montar um palanque aqui para Bolsonaro não vai ser uma coisa muito fácil, né, principalmente, né, porque as duas principais lideranças no estado do PL, Gilson Machado Neto, como eu disse, de confiança total de Bolsonaro, e Anderson Ferreira, que é presidente estadual do partido, os dois pensam totalmente diferente, se detestam e não querem conversa um com o outro. Ontem, por exemplo, o Gilson até citou, né, que o partido pode ter 2 candidatos, porque a eleição no ano que vem ela é de 2 senadores, mas disse que tem uma mágoa muito grande aí de Anderson Ferreira, né? Porque no momento que Gilson Machado foi preso naquela operação, né, preso de uma maneira totalmente equivocada, a gente falou sobre isso aqui, pelo ministro Alexandre de Moraes, segundo ele esperava um ato de solidariedade, né, do presidente do PL, e não foi o que ele viu. Ele disse que ficou bastante chateado, né, com a postura de Anderson Ferreira. Naquele momento ali, pós-prisão de Gilson, concedeu uma entrevista e foi muito duro na fala com relação ao ex-ministro de Bolsonaro. Então, com esse clima, vai ficando cada vez mais difícil ter um palanque. E a especulação é grande que o vereador do Recife, Eduardo Moura, seria o candidato ao governo do estado, porque ele não precisaria, aí de repente, renunciar ao mandato de vereador, né? Ele poderia tirar uma licença e ser candidato, depois ele voltaria para a função de vereador. E os 2 candidatos ao Senado seriam Gilson Machado e Anderson Ferreira. Agora, sinceramente, com um clima desse, né, faltando um ano para a eleição, eu não imagino os dois, né, no mesmo palanque, né, pedindo votos, né, concorrendo entre si, porque a chance da direita eleger um senador é muito grande, né? Se todos os eleitores que votaram, por exemplo, em Bolsonaro, votassem todos nos candidatos da direita, tem uma chance muito grande, né? Porque Bolsonaro teve cerca de 30% dos votos em Pernambuco, e esse percentual aí, diante da quantidade de candidatos que a gente vai ter na eleição do ano que vem, então seria suficientes aí para eleger um nome. E Bolsonaro já disse que o nome dele aqui em Pernambuco é Gilson Machado. Por outro lado, o Anderson Ferreira, ele vai se colocando como candidato, e ele é o homem de confiança do Valdemar Costa Neto, que é o presidente estadual, nacional, aliás, do PL. Lembrando que se você perguntar ao eleitor mais conservador, eleitor de Bolsonaro, ele sequer talvez saiba quem é Valdemar Costa Neto, a não ser por aquele escândalo do Mensalão. Ele vai seguir, principalmente, na minha opinião, que Bolsonaro disser, né, para quem ele votar. E como são 2 votos, de repente ele pode votar em Gilson Machado e pode votar até em outro candidato de outra vertente, mais centro, digamos assim. Mas, como eu disse antes, é uma direita muito desunida aqui no estado de Pernambuco, que não consegue, na minha opinião, montar um palanque competitivo, principalmente por essas divisões, né? Um que não gosta do outro, um que boicota o outro, um que quer ser mais bolsonarista do que o outro, um que quer ser mais conservador do que o outro, e por enquanto isso a gente vai vendo, né, uma situação difícil de unidade. Não é fácil também no campo da esquerda, né, porque não vai ser fácil, né, para a governadora Raquel Lira, que vai disputar a reeleição, e nem para o prefeito do Recife, João Campos, que vai ser candidato aí pelo PSB, montar essa chapa de senadores. Mas se você olhar,
né, os nomes que tem no campo centro-esquerda e esses dois nomes que estão à direita, ficaria muito mais fácil de montar uma chapa com 2 senadores de nomes competitivos, inclusive mais competitivos do que os candidatos ao governo do estado, nesse caso aí, né, falando se o candidato for mesmo vereador do Recife, né? Então, os 2 nomes ao Senado provavelmente teriam mais votos do que o candidato ao governo do estado. Mas com essa divisão, com essa cisânia que existe entre Anderson Ferreira e Gilson Machado Neto, dificilmente daqui para lá eles vão conseguir se entender, porque, como eu disse, qualquer oportunidade que um tem, fala mal do outro. E isso aí não pega nada bem diante do eleitorado. Então, um resumo é para vocês, né, dessa entrevista de Gilson Machado ontem, né, dizendo aí que eu acredito dificilmente essa direita estará unida na eleição do ano que vem aqui no estado de Pernambuco. Então será mais uma dor de cabeça, né, para Bolsonaro, que já tem 1001 problemas aí para resolver. Eu volto com vocês aí no estúdio. Segunda-feira a gente se encontra com mais bate-papo aqui dentro da política local, estadual e nacional. Um abraço e um excelente fim de semana. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.